quarta-feira da vitória. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Nós vamos compartilhar com você um versículo que vai dar base àquilo que queremos meditar. Queremos agradecer a Roberta na transmissão, com apoio aí da Andreinha. Agradecer a presença do irmão Júlio, do diácono Fabiano, Deus abençoe. Agradecer aí a oferta, né, do tempo e do voluntariado do George. Deus abençoe, meu filho, te recompense. Ken de Abraão, Deus recompense em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos para fazer chegar a você mais esse consolo, esse conforto, que é estar na presença do Senhor, que é poder adorá-lo, que é ouvir a sua palavra. E eu louvo a Deus por essas vidas que se comprometem a estar aqui para compartilhar do seu tempo conosco, amém? Para nos abençoar. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 3. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Vou repetir. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Glória a Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós mais uma vez, ainda em tua presença, queremos te pedir, Senhor, fala conosco através dessa palavra, fala conosco através daquilo que trouxeste ao meu coração. Pai, que esta palavra encontre, meu Deus, guarida neste coração. Que ela nesta noite seja como uma flecha certeira, que atinge o alvo. A tua palavra ela não volta vazia, antes ela atende ao propósito para o qual foi enviada. Então, meu Deus, faz a obra nas nossas vidas nesta noite, através do poder da tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Tome o seu assento aqui, se você estava em pé em casa para a leitura da palavra. Tome o seu assento e vamos meditar. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz através do profeta Jeremias, que o povo estava sendo avisado de um tempo muito difícil que viria. Quando tudo isso acontecesse, o povo ia ser assolado, as famílias, as casas destruídas, tudo iria ficar em ruínas. Mas Deus usa o mesmo profeta e fala com ele, e através dele essa palavra chega a nós. O próprio Deus está dizendo: clama a mim. Clama-me no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da destruição, no meio da tribulação, no meio da escassez, no meio da falta. Clama a mim e eu te responderei. Olha, eu vou te anunciar coisas tão grandes que são ocultas para você. Coisas que você nem sabe, mas eu vou anunciar. Mas você tem que clamar. Clama a mim e eu te responderei. Isso é uma palavra muito conhecida, talvez um dos versículos mais conhecidos, né, entre tantos, da Bíblia Sagrada. Jeremias 33, 3. Agora, a questão é, nós observamos um Deus amoroso, um Pai, que tem prazer em responder à oração dos seus filhos. Deus tem prazer, Deus não quer nos testar, Deus não quer nos provar com uma vida de amargura, com uma vida amarrada, com uma vida de miséria. Não, Deus tem prazer. Você que é um pai, você me assiste agora, você que é um pai pecador como nós somos, nós temos o maior prazer de dar coisas boas aos nossos filhos. Eu não tenho filhos de sangue, carnais, mas eu vejo os pais como se comportam. Ficam na maior alegria e têm prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Eu não tenho, mas, por exemplo, quando eu posso dar alguma coisa boa que faz, por exemplo, a minha esposa feliz, a gente faz com prazer. Só que nós somos pecadores e ainda queremos dar coisa boa. Imagina Deus. Então o filho pede, o pai tem prazer em dar, o pai tem prazer em responder. E ele mesmo promete: clama a mim que eu vou te responder. É um prazer dele. Deus quer ouvir a oração dos seus filhos. Deus quer ouvir a oração do seu povo. Deus quer ouvir o clamor da sua igreja. Deus quer. E ele promete responder. Agora a questão é, você já observou que na sua vida e na minha, tem orações que não são respondidas? Pastor, mas é paradoxal, né? Parece uma coisa, é um paradoxo, ou seja,
Deus promete responder ao que clama, aí a gente clama e ele não responde. Que coisa é essa? Mas tem orações, eu garanto você que está me assistindo, eu garanto os que estão aqui comigo nessa noite, que tem orações que vocês fizeram e estão fazendo, que Deus não tem respondido. Comigo acontece, tem orações que eu estou fazendo que Deus até agora não respondeu. E por que será? Por que Deus não responde quando Ele prometeu e Ele tem prazer em responder? Ele prometeu que responderia e Ele tem prazer em responder. E por que Deus não responde? Eu quero meditar com você nessa noite quanto a isso. Quando é que Deus não responde às nossas orações? Quando é que Deus não responde? Se Ele tem prazer em responder. Então, se você gosta de anotar, anote aí na aba da Bíblia, anote no seu celular, anote na sua mão, mas pegue essa lição para você, porque isso pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso sentido, a nossa definição, a nossa mentalidade quanto ao clamor, quanto à oração. Porque nós, por onde andamos, deixamos marcas. Por onde andamos, por onde caminhamos, deixamos huellas, como disse meu amigo Abraão. Deixamos impressões, marcamos os lugares, deixamos nosso rastro, não é? Nós marcamos. Ou seja, e como é que nós fazemos isso? Como é que nós marcamos gerações? Quando é que marcamos amizades? Quando é que marcamos casas que visitamos? Como é que nós fazemos isso? Pelas nossas atitudes. As nossas atitudes definem muita coisa. As nossas atitudes, inclusive, elas fazem desmoronar as palavras que falamos. Nós falamos que somos isso, que somos aquilo, que aquilo outro. Mas as nossas atitudes podem comprovar isso que falamos ou podem fazer se desmoronarem as nossas palavras. Então tem algumas atitudes nossas que fazem com que Deus não responda às nossas orações. Nós clamamos, Ele nos ouve, porque Deus é poderoso, todo-poderoso, né? Onipotente, onipresente, onisciente, está em todo lugar. Ouve a oração que é feita em Goose Creek, ouve a oração que é feita em João Pessoa, na Paraíba, ouve a oração que é feita nas Filipinas, no Japão, ao mesmo tempo o planeta orando e Deus está ouvindo todos. Que Deus maravilhoso. Mas Ele não responde a todos. E quando é que Ele faz isso? Quando é que Deus cala? Quando é que Deus não responde às nossas orações, mesmo tendo prazer em respondê-las, mas Deus cala e não responde? Quando nós tomamos certas atitudes, nós vamos ver essas atitudes. Primeira atitude, primeira ação, não é? Quando é que Deus não nos responde? Primeiro, quando nós somos incrédulos. Deus não vai responder, contestar a nossas orações, Abraão, quando nós nos portamos como incrédulos, quando nós não creemos. Ou seja, nós não cremos, Deus não tem como responder, porque Deus não responde ao incrédulo, Deus responde ao crente, aquele que crê. Crente não no sentido religioso, mas crente no sentido de crer. Mas pastor, mas que história é essa? Como é que alguém incrédulo clama? Clama por desespero, clama por emoção, clama por necessidade, está desesperado. Então ele descobriu que quando a gente ora, Deus responde. Ele viu o irmão Fabiano, aquele cabra de Deus, rapaz, ele pediu e Deus respondeu. Eu estou na mesma situação que ele estava, eu vou pedir também. Só que ele faz porque o outro fez, ele não faz porque ele tem fé. Ele não faz porque ele crê de verdade. Então quando nós não cremos naquilo que pedimos, Deus não vai responder. Veja que o Senhor Jesus Cristo, quando aparece, que rompe a parede depois de ressuscitado, Tomé tinha dito na primeira aparição, Tomé disse para os discípulos, eu não acredito não. Eu só acredito vendo. Aí, quando foi na segunda vez, Tomé estava na reunião e Jesus apareceu. Eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu botar o dedo no buraco, no corte dele. Aí Jesus apareceu e disse, está aqui, Tomé, ó. Põe o dedo aqui, para você ver que sou eu mesmo. Eu voltei dos mortos, eu ressuscitei para estar vivo para todo sempre. Ai, Tomé, uau! Sim, Senhor, Tu és o Senhor. Aí ele disse, porque você está vendo agora, você crê? Mas bem-aventurado é os que não viram e creram. Aí ele diz em João
em João capítulo 20, versículo 27, no final do versículo: não seja incrédulo, seja crente. Não tem como Deus responder quando somos incrédulos. Não seja incrédulo, mas seja crente. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 21, versículo 22, o Senhor Jesus, ele dizendo para nós: tudo, é o quê? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Quem disse isso? O pastor? Quem disse isso? O Babalorixá? Quem disse isso? O Papa? Não, quem disse isso foi o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Ele disse: tudo quanto você pedir em oração, aí vírgula, crendo, o recebereis. Ou seja, você pode pedir, agora tem uma condição, é crer. Você crê no que você está pedindo? Você crê naquilo que você está orando? Então não perca a confiança. Não perca a confiança no seu Deus. Não perca a confiança que Ele responde. Não perca a confiança que Ele pode responder. É necessário você crer. Porque Deus não responde à oração do incrédulo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 45. Deus havia falado com Moisés para falar para o povo: diga a esse povo que eu não mais os escutarei. Por quê? Porque o povo tinha dado ouvido a 10 espias negativos. São quase 2 milhões ou mais de 2 milhões de hebreus que são contagiados por 10 pessoas negativas. Só 10 negativos contagiaram negativamente 2 milhões de hebreus. Deus mandou separar os 12 espias, você conhece a história, eles foram. Quando foi para trazer o relatório de volta, só 2 disseram: não, realmente tem gigante, realmente tem dificuldade, realmente o povo lá é guerreiro, mas tem uma coisa maior que está conosco. Aleluia! Aleluia. O povo acreditou nos 10. O povo disse: não, mas como é que a gente vai? Como é que a gente vai possuir uma terra dessa? Como é que Deus prepara uma armadilha dessa para nós? Nós vamos invadir essa terra cheia de gigantes. Nós somos aos olhos deles como gafanhotos. Olha a declaração do povo sobre si mesmo. Então é necessário que nós creiamos. Não perca a confiança. Deus prometeu, não faça como esse povo. Por quê? Porque aquele povo que deixa de acreditar na promessa do Senhor, o povo que deixa de acreditar que Deus responde, que Deus ordena anjos ao nosso favor, o povo que deixa de acreditar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir a promessa, este povo fica sem resposta nas suas orações. Então, quando é que Deus não responde? Quando nós somos incrédulos. Segundo, você vê, por exemplo, quando Jesus vai a Nazaré. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus falando sobre si próprio, ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Quem é todo-poderoso tem todo poder. Quem tem todo poder faz o que quer. Tudo ele pode fazer ou não. Se ele é todo-poderoso, então isso quer dizer que ele pode fazer tudo, todas as coisas. Aí a Bíblia diz que Jesus chega em Nazaré e as pessoas, seus irmãos, os familiares, os vizinhos começam a dizer: mas quem é esse? Esse não é o filho do carpinteiro, não? Esse não é o filho da irmã Maria, não? E esses ali, ó, esses ali caminhando, não são os irmãos dele, não? E essas meninas, não são as irmãs dele, não, que eu vi tudo pequenininha? Esse rapaz é o filho de José, rapaz, o carpinteiro ali da esquina. Aí a Bíblia diz que Jesus foi embora dali e curou só alguns. A Bíblia diz que Jesus ali não pôde operar muitos milagres. E a Bíblia diz por quê? Por causa da incredulidade deles. É o poder da incredulidade. Você já ouviu uma mensagem sobre o poder da fé? Eu estou pregando para você sobre o poder da incredulidade. Não seja incrédulo. Quando orar, ore crendo. Deus é suficientemente poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que imaginamos. Não desista da promessa. Oh, aleluia. Creia. Creia. Não seja incrédulo, seja crente. Glória a Deus.
Segundo, quando é que Deus não nos responde? Quando nós desprezamos o conselho do Senhor. Quando nós desprezamos o conselho do Senhor. Amém? Eu convido a você, abra sua Bíblia comigo. Lá em Provérbios, no capítulo 1. Deixa eu ler uma passagem com você que você vai entender o que estou falando. Provérbios, no capítulo 1, versículos 28 em diante. Veja o que diz a palavra. Glória a Deus. Compartilhe essa live aí, faça essa palavra chegar a quem precisa. Versículo 28. Então a mim clamarão. Olha o que diz a palavra. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Quando a gente rejeita o conselho do Senhor, a gente se farta dos nossos próprios conselhos. Vai dar certo? 32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Ah, meu Deus do céu. Amém. Ou seja, quando é que Deus não me responde? Se Ele tem prazer em me responder, eu estou clamando como Ele mandou, mas Ele não responde como prometeu. Por quê? Porque eu estou agindo incredulamente, eu estou sendo incrédulo, e em segundo lugar, porque eu estou desprezando o conselho do Senhor. E o que é o conselho do Senhor? A palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, Ele não vai nos responder, quando nós aborrecemos o conhecimento. Quando nós desprezamos o conhecimento. Que conhecimento? Da palavra. Da verdade, de quem Ele é. Ele está dizendo mais aqui nessa passagem. Quando nós perdemos o temor ao Senhor. Quando nós não aceitamos o conselho de Deus. E quando nós desprezamos a correção. Quando a gente despreza a correção. Quando nós nos comportamos orgulhosos. Eu não errei, eu não erro. Palavra para mim tem que ser só de bênção, só de vitória. Quando Deus está me corrigindo, é Deus que está errado, não eu. Quando eu me comporto assim, quando eu ajo assim, então Deus não responde a minha oração. Primeiro, quando eu oro com incredulidade, eu não creio. Eu estou orando porque estou precisando, eu estou orando porque me mandaram orar. Eu estou orando por questão de religiosidade. Minha religião pratica oração, então eu estou orando. Então Deus não responde a oração do incrédulo. E Deus não responde a oração de quem despreza a palavra de Deus. Porque quando nós desprezamos as coisas que são de Deus e oramos a Ele pedindo coisas para nós, Deus nos vê como pessoas interesseiras. Ou seja, é só o que Ele tem para dar, não o que Ele é. Amém? Então, ou seja, quer ter suas orações respondidas? Ore como crente. Como Deus disse para Tomé, não seja incrédulo, seja crente e não despreze o conselho do Senhor. Ainda que seja de exortação, ainda que seja de correção, abrace, receba, porque é Deus cuidando de cada um de nós. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como é que eu dou valor? Como é que eu ouço o conselho de Deus, pastor? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, guardando a palavra no meu coração e na minha mente, praticando a palavra e pregando a palavra. Quando eu faço isso, eu estou valorizando o conselho de Deus. Amém? Muito bem. Em terceiro lugar, quando é que Deus não me responde? Quando nós não honramos o nosso cônjuge.
quando nós não honramos o nosso cônjuge. Porque você sabe que para muitos esposos, a esposa não passa de uma empregada. Ou de uma escrava sexual. Ou da mãe dos filhos dele. Daquela que cuida da casa dele. Ele vê a esposa assim. Mas perceba, veja o que diz, primeira carta de Pedro. Vamos correr pela palavra aqui um pouquinho. Amém? Primeira carta do apóstolo Pedro. No capítulo 3. 1 Pedro. Lá no finalzinho do Novo Testamento, lá para o final da Bíblia, você vai encontrar. Versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Igualmente vocês, maridos, coabitai, ou seja, isso é relacionamento íntimo, ok? Vocês, maridos, coabitai com ela, com entendimento, com sabedoria, dando honra. É dando presente só? É dando rosas? Não, faz parte. Mas a Bíblia está dizendo, dando honra à mulher, como sendo o vaso mais fraco, como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Como você trata a sua esposa e vice-versa, porque a palavra serve para os dois, como você trata o seu cônjuge vai definir se Deus responde ou não a tua oração. Porque tem muita gente casado, mas mal casado. E é crente, e clama, faz campanha, faz jejum, vai no monte, vem na vigília, faz de tudo. E essa pessoa está me escutando e diz assim, poxa, mas Deus não me responde, pastor. Não sei mais o que é que eu faço. Começa a olhar por aí. Será que eu não estou sendo incrédulo? Será que eu não estou desprezando a palavra de Deus e me agarrando a profetada, a adivinhação, a isso e aquilo? Será que eu estou tratando com honra a minha esposa ou meu esposo? E o que é honrar? É colocar a pessoa no local que é dela. Ou seja, esposo, o local dela é de capacho. Esposo, o local dela é de empregada. Esposa, o local dela é de cozinheira. É aquela que lava a sua roupa. É aquela que cuida dos seus filhos. Esse é o lugar dela? Não. Esposa, depois de Deus, é a pessoa mais importante da vida do homem. Depois é que vem filhos. Depois. Então a esposa, quando você honra ela, você está colocando ela no lugar que é devido. E a senhora, Dona Maria, a mesma coisa. A senhora vai honrar o esposo como? Colocando ele no lugar de pagador das suas contas. Colocando ele no lugar daquele que compra e paga as coisas para você, que dá presente para você, aquele que paga os seus vestidos. Não. Tudo isso faz parte. Mas o lugar de honra não é nem de que ele... Porque eu já escutei muita esposa dizer, esse marido é uma bênção, ele é o provedor da minha casa. Não. Primeira coisa, o provedor da casa de um temente é Deus, não é o homem. Deus usa o homem para prover a casa, mas o provedor é sempre Deus. Então, ou seja, quando você, mulher, coloca Deus em primeiro lugar e quer honrar o seu esposo, então é isso, é Deus, o seu esposo, depois os seus filhos. Você não coloca ele como provedor apenas da sua casa, da sua vida. Você não coloca ele como aquele que cuida de você somente, o teu cuidador, ou o teu amante, aquele que cuida de você sexualmente. Não é só isso. Você coloca ele no lugar que é devido. Ele é a pessoa mais importante da minha vida depois do meu Deus. Então, quando você não trata com honra o seu cônjuge, marido com esposa e vice-versa, as suas orações podem ser impedidas. Amém. O apóstolo Pedro disse, olha, quando vocês forem coabitar, ter relações, ou seja, está falando da vida matrimonial, vocês têm que honrar a esposa
como vaso mais frágil. Porque vocês fazendo assim, vocês estão dando lugar à graça. E fazendo isso, vocês não vão impedir que as suas orações sejam ouvidas. Meu Deus. Amém. Então, quando é que eu posso ter o silêncio de Deus? Quando é que Deus não responde às minhas orações? Quando eu não honro o meu cônjuge. Amém? Em quarto lugar, quando é que Deus não ouve, não responde, melhor dizendo, às nossas orações? Quando agimos com hipocrisia e religiosidade. Jesus conta a história lá do publicano e do fariseu. Os dois vão orar. Aí um chega lá, ora. Senhor, não, eu te dou graças porque o Senhor não me fez como esse publicano. Eu te dou graças porque, olha, eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana, eu tenho a minha religião e coisa e tal. Aí vem o publicano, se dobra diante do Senhor, nem tem coragem de levantar a cabeça, bate no peito e diz, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno nem de estar aqui. Aí Jesus pergunta, quem é que saiu dali justificado? Quem foi que teve a oração respondida? Aí todo mundo diz, o publicano. Só que o publicano é condenado por todo mundo naquela sociedade. Então, ou seja, as pessoas gostam de fantasia. As pessoas gostam de aparência. Porque o fariseu, todo bem vestido e fazendo uma oração eloquente, para o povo é a oração correta. Aquele coitado lá no canto que nem a cabeça levanta, chorando, amargamente chorando. Ih, ó, tá vendo? Isso é um pecador. Olha como é que ele está, ó, arrebentado diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós, de um modo geral, eu falo, gostamos de hipocrisia e religiosidade. Você sabe o que significa a palavra hipocrisia? Vem do grego upocrisis. Upocrisis. Essa palavra hipocrisia vem do grego upocrisis. O que é que significa, pastor? Significa atuar. Atuação de um ator. Ou seja, quando alguém está lá na telenovela, no filme, atuando, fazendo o papel, digamos aqui, de super-homem, ele está sendo hipócrita. No sentido literal da palavra, ele está atuando. Por quê? Porque ele não é Superman. Ele está só fazendo o papel. Christopher Reeve morreu. Aquele Superman famoso. Uma queda de cavalo acabou com a vida do homem. Foi deteriorando, morreu. Não teve cura. O problema dele, ele ficou o resto da vida numa cadeira de roda, um moço bonito, atlético, ator famoso. Fez a trilogia Superman 1, Superman 2, Superman 3. Mas se de fato ele fosse Superman, ele tinha caído do cavalo, irmão? Se de fato ele fosse Superman, ele tinha morrido? Não, porque Superman é o homem de aço. Nada mata o Superman. Só que ele não era de verdade o Superman. Ele estava representando. Então todo religioso é hipócrita. E todo hipócrita, ele está atuando. E tem muita gente que clama, mas clama atuando. É como o fariseu, Senhor, eu vou orar a Ti, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço bem isso, eu faço bem aquilo. E eu quero chegar aqui diante do Senhor e dizer, feliz é o Senhor porque eu sou teu filho. Bendito seja eu, glória a mim. Tem muita gente que tem a oração não respondida porque atua diante de Deus com hipocrisia. Hipocrisia, a gente pensa que quando chamamos outro de hipócrita, estamos xingando. Não, hipocrisia é isso, é atuar. É representar. Tem pessoa que representa. Ele não é adorador, ele atua como adorador. Ele não é pregador, ele atua como pregador. Ele não é cristão, ele atua como cristão. Ele não é pastor, ele atua como pastor. Ele não é mestre, ele atua como mestre. Essa é a hipocrisia. Essa oração Deus não responde. Deus não responde a oração do hipócrita.
Deus não responde à oração do fingido. Hipocrisia é isso, é fingimento. Eu estou fingindo. Não tem aquelas peças teatrais que a gente faz na igreja? Por exemplo, já teve casos do Anderson fazer papel do diabo. A Roberta fez papel da prostituta. Alguém fez papel disso, daquilo. Ou seja, vocês estavam atuando, representando. Não é o que de fato vocês são. E tem gente assim na vida espiritual. Eles só representam. Eles só representam. Eles não são cristãos autênticos. E quando nós fazemos isso ou agimos assim, Deus não responde. Aí vai clareando a mente da gente, não é? Senhor, por que o Senhor não está respondendo? Talvez eu esteja sendo hipócrita, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava pensando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero ser fingido. Porque eu posso fingir para qualquer pessoa. Mas será que eu vou conseguir atuar diante de Deus? Não tem ninguém que atue. Não tem ninguém que finja. Não tem ninguém que represente diante de Deus. Quando, por exemplo, Christopher Reeve, eu estou falando dele porque é o primeiro nome que veio, tá? Não tem nada contra ele, pelo amor de Deus, porque depois vão estar, né? A gente não pode falar nada hoje. Enfim, mas eu estou falando porque foi o primeiro nome que me veio. Quando ele chegar lá, ou quando ele chegou na eternidade, seja para onde foi, não sou juiz, ele nunca vai poder, no juízo final, se apresentar dizendo, eu sou o Superman. Ele não vai poder voar lá, usar capa vermelha lá, a cueca por cima da calça, que é o primeiro homem que eu vejo usar a cueca por cima da calça, é ele, né? Ele não vai poder fazer isso. Por quê? Porque ele não é Superman. Não vai adiantar ele querer atuar lá. Não tem como atuar lá. Não tem como o Arlindo, eu esqueci o sobrenome dele, chegar no... Inclusive um pastor, pregador, glória a Deus, que anda testemunhando por aí. Ele não vai chegar diante de Deus como Bozo. Ele foi Bozo um tempo. Aqui na terra ele atuou como Bozo. Mas ele tem uma identidade pessoal. A mesma coisa somos nós. Qual é a nossa real identidade? Porque é com essa que você deve orar. Eu não oro com a identidade do religioso, eu não oro com a identidade do bacharel, com a identidade do doutor, com a identidade do teólogo, com a identidade do advogado, não. Eu oro com a identidade de filho, carente, necessitado, dependente do favor do Pai. Quantos me entendem? Gente assim que vive atuando no teatro da religião, no cenário da encenação, não tem as orações respondidas. Vamos lá, quinto. É quinto? Quinto. Quando Deus não nos responde, quando nós somos egoístas e não pensamos nos outros. Nós, egoístas, Deus não responde à oração do egoísta. O que é egoísta? Aquela pessoa que tudo gira em torno dela mesma. Ou seja, se está pensando no trabalho, é pensando no que ele vai lucrar, no resultado para ele. Os outros não interessam. Se está pensando no lazer, na viagem, é o que ele gosta de fazer, para onde ele gosta de ir. Se vai no restaurante, é o que ele gosta de comer. Ele nunca pensa nos outros. Ele nunca está com os ouvidos abertos ao clamor do necessitado. É quando eu preciso, eu abro a boca. Quando eu preciso, eu grito a plenos pulmões. Mas eu passo pelas ruas, eu passo pelas as estradas da vida, e tem muita gente na beira da estrada gritando, clamando, mas o meu ouvido é surdo para isso. Agora, se eu preciso, eu grito a plenos pulmões. Isso é egoísmo, eu penso só em mim. E quando eu sou egoísta, Deus não responde a minha oração. Pastor, o senhor prova? Provo. Provérbio capítulo 21, versículo 13. Provérbio 21, 13. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que fecha o ouvido para o clamor do pobre, quando clamar, também não será ouvido. Aquele que fechar o ouvido ao clamor do pobre, quando clamar, também não será ouvido. Então daí Deus está nos dando respostas com essa meditação. Por que é que o meu clamor não tem tido resposta? Por que é que Deus não está respondendo às minhas orações? E isso inclui a mim e inclui a você. Porque eu tenho orações não respondidas. Por que será? Será que eu estou orando com fé mesmo?
Será que eu estou seguindo o conselho que Jesus deu a Tomé? Sendo crente e não incrédulo? Será que eu estou pensando só em mim? Será que eu estou sendo uma pessoa que tem desprezado a palavra? E tenho me agarrado só à minha vontade? Aos prazeres da minha carne? Será que eu não tenho honrado ao meu cônjuge, à minha esposa? Será que eu tenho sido um artista, um ator, um hipócrita, um fingido diante das pessoas, da sociedade, e tentado ser diante de Deus? Por que que Deus não tem me respondido? Então, em quinto lugar, é quando eu sou egoísta. E a oração do egoísta não é respondida, sabe por quê? Porque ele não ouve o clamor do necessitado. Quando ele não ouve o clamor do necessitado, quando ele não se preocupa com vidas, quando ele não quer cuidar de vidas, quando ele não tem a mais mínima preocupação com os necessitados, então na hora que eu precisar e clamar, eu também não serei ouvido. É o que diz a palavra do Senhor. Como é que eu posso ajudar as pessoas? No mínimo em 3 esferas. No mínimo em 3. Emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Espiritualmente, com a palavra de fé, uma mensagem de força, de ânimo, palavra de Deus para ela. Espiritualmente, orando por essa pessoa. Você está na luta, você está na guerra, deixa eu te dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. Vamos orar. Deixa teu nome aqui comigo, eu vou orar por você. Você quer fazer um propósito de oração, de jejum? Você vai escutar um bocado de não, ou alguém vai ficar calado porque as pessoas não querem mais orar e jejuar. Mas enfim, você oferece ajuda. Eu posso te ajudar espiritualmente. Eu posso te ajudar emocionalmente. Como? Ouvindo. Dando um conselho de sabedoria à luz da Bíblia. E eu posso ajudar materialmente. Posso. Mas pastor, eu tenho tão pouco. Com o pouco que você tem, você pode contribuir. Talvez não seja dinheiro necessariamente, mas seja uma roupa, seja uma comida, seja um transporte, seja pagar uma conta para alguém, enfim. Então nós podemos ajudar pelo menos nessas 3 esferas. Espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Amém? Então pense no próximo. Pense em missões. Pense nas pessoas que estão esperando a tua oferta chegar, a tua ajuda chegar. Pense em pessoas que estão dependendo, carentes de que você interceda da sua oração, de uma palavra amiga, de uma palavra de força, de fé. Amém? Glória a Deus. Em sexto lugar, quando é que Deus não me responde? Quando nós somos obstinados e não nos arrependemos dos nossos pecados. Deus não responde. Por isso que eu sempre digo aqui, cuidado com essa história, Deus é contigo, eis que te diz o Senhor, eu sou contigo, tudo vai dar certo. E você sabe que você está com a vida toda bagunçada. Você sabe que você tem 2 mulheres, você sabe que você vive em fornicação. Você nem ata nem desata, não desce de cima do muro, fica para lá e para cá com essa vidinha aí. Você vive em fornicação, você sabe que sua vida está bagunçada e vem um camarada ou uma profeta te dizer que Deus está contigo e tudo vai dar certo. Que conversa é essa, rapaz? Então cai na real. Ou seja, quando nós somos obstinados, o que é obstinação? Teimosia. Eu sei que a minha vida está errada, eu estou errando nisso, eu estou pecando nisso, mas eu estou obstinado, eu não volto atrás. Teimosia. Quando eu decido viver no pecado por teimosia, Deus não vai responder à oração do pecador. E o pior, ou o engraçado, digamos assim, é que todos nós somos pecadores. Porque pelo fato de eu receber a Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador, não deixei de ser pecador. Eu continuo pecador e continuo pecando. A questão é que eu deixei de ser obstinado. Eu deixei de ser teimoso. Um dia eu reconheci, eu preciso dele. Eu preciso desse Senhor. Eu preciso desse que com o seu sangue é capaz de apagar os meus pecados. Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Um dia os meus olhos se abriram, um dia também meu coração se abriu, e eu decidi, eu não quero mais essa vida, eu estou errado, eu reconheci.
continuo pecando por atos, continuo pecando por pensamentos, continuo pecando por palavras, por olhares, eu continuo pecando por atitudes, continuo. Mas a questão é, todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, deixou de ser teimoso, deixou de ser obstinado, ele agora é um pecador arrependido. E eu quero trazer essa palavra para você. Goose Creek, Deus quer responder ao seu clamor. Seja em árabe, seja em espanhol, seja em alemão, seja em inglês, em português. Deus quer responder o clamor dessa cidade. Mas essa cidade precisa se arrepender. Arrependa-se. Goose Creek, se arrependa. Você, comunidade brasileira, se arrependa de viver patrocinando o tráfico de droga. Você que fuma maconha, você que compra o crack, você que compra cocaína nas bocas de fumo dessa cidade. Pare, se arrependa. Você que gasta seu dinheiro nas noites, nas boates, nas casas de dança noturna, se arrependa. Se arrependa, porque há solução para você. Se arrependa, porque Deus quer responder ao teu clamor. Porque talvez você esteja indo nessas casas, talvez você está alimentando a prostituição com o seu dinheiro, e os vícios, o tráfico, você está alimentando com o seu dinheiro, porque você está enganado. E você pensa que é só nesses momentos que você tem alegria. Ai, pastor, parece que o senhor está falando direto comigo. Porque você pensa, mas é um engano. A sua mente está entorpecida. Você tem pensado que é só nesses lugares e nesses momentos que você tem paz. Veja como você acorda. Veja quando você chega em casa. Seus filhos estão te esperando, você não está vendo eles crescerem porque já estão dormindo. Sua mulher é revoltada com você. Um minuto de paz não tem dentro de casa porque vocês brigam constantemente por causa desse seu comportamento, desse seu estilo de vida. Deixa eu te dizer, você precisa se arrepender. Se arrependa. Goose Creek, se arrependa. Querido, se arrependa. Traga a tua casa ao arrependimento, porque Deus vai ouvir o teu clamor, e fiel é aquele que prometeu, ele vai cumprir a promessa. Oh, aleluia. Veja o que diz a Bíblia, Isaías capítulo 59. Eu vou concluir. Aleluia. Ainda há tempo para nós. Há tempo para nós, há tempo para essa cidade, há tempo para a comunidade brasileira, há tempo para a comunidade hispana, há tempo para o povo americano, há tempo. O que Deus quer é que você dê o primeiro passo, e o primeiro passo é, segundo Atos 3,19, se arrependa. Depois se converta, mude de direção, mude de ambiente, mude de amizades, mude. Deus vai te fortalecer, Deus vai te socorrer, vai te salvar, escrever o teu nome no livro da vida. E você vai ser uma bênção na mão do Senhor. Oh, aleluia. Veja o que diz a palavra, Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, nem o seu ouvido está ferido, para que não te possa ouvir. Versículo 2. Veja por que ele não escuta, veja por que ele não responde. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vocês, para que ele não vos escute. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua pronuncia a perversidade. Gente que só fala o que não deve, gente que fala falsamente, que fala dos outros falsamente, que fala mau testemunho, falso testemunho, gente que vive falando coisas perversas. Esse perverso aqui é palavra torpe, palavras imundas. Ainda há tempo de converter,
Ainda há tempo de mudar o seu vocabulário. Troque as suas palavras pela palavra de Deus. Troque, faça isso. Você não precisa dessa boca suja. Você não precisa ter 2 amantes, 3 amantes. Você só precisa da sua esposa. Você não precisa de filhos fora do casamento. Você já tem os seus. Você não precisa encher seu nariz de pó, de cocaína, não. Você precisa encher o seu nariz com o doce perfume de Cristo. Mude a sua vida, mude a sua vida. Deus quer te responder. Deus quer te responder. Oh, aleluia. Quando é que Ele não nos responde? Quando nós somos obstinados, quando somos teimosos e quando não nos arrependemos dos nossos pecados. O Senhor espera? O Senhor esperava que eu fosse uma pessoa melhor? Claro que não. O Senhor espera que você seja um homem melhor? Ele sabe quem nós somos e o que somos. O que Ele espera é que nós nos arrependamos. Ele sabe que você vai tropeçar. Ele sabe que eu tropeço. Eu tropeço no pensar, no falar, no agir. Eu tropeço, eu sou homem igual a você. Mas o que é que Ele espera? Que a gente reconheça. Senhor, eu errei. Eu errei, eu falhei, eu pequei. Mas eu estou aqui para te pedir perdão. Me receba como filho teu. Eu me arrependo. Apaga os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. E você vai ver Deus mudar a tua história. As pessoas chegavam diante de Deus com as mãos cheias de sangue do sacrifício que tinham feito dos animais. Aí Deus disse, para que isso? Esse sacrifício é inútil. Eu não quero mãos cheias de sangue, eu quero mãos cheias de louvor. Eu quero mãos que se levantem sem ira, sem contenda. Eu quero mãos cheias de misericórdia. Eu quero mãos que me adorem. Eu não quero mãos cheias de sangue, porque esse sacrifício tem sido vão diante de mim. Por quê? Porque através do próprio Isaías, Deus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que é que Deus não nos escuta? Porque temos sido às vezes incrédulos. Deixamos de crer na promessa. Deixamos de crer que Deus é capaz. Perdemos a nossa confiança em Deus porque o médico disse isso. Perdemos a confiança na promessa de Deus porque o Trump disse aquilo. Perdemos a confiança porque o patrão falou aquilo outro. Perdemos a confiança. Por quê? Porque não honramos o nosso cônjuge. Porque temos sido obstinados e queremos continuar. O caminho está errado, está feio, estou estragando, perdendo a minha família, mas eu quero continuar. Eu sou obstinado, eu sou teimoso. E você está necessitado da resposta de Deus. E Deus não está respondendo por conta disso. Mas talvez eu tenha falado esse tempo todo, e você escutou essa mensagem e você diz, pastor, mas eu não ajo dessa forma em nenhum desses pontos. Eu não ajo assim, pastor, eu sou crente, eu não ajo com incredulidade. Eu trato bem a minha esposa, meu esposo. Eu honro eles, eu honro o meu casamento, eu sou fiel, eu não tenho vícios, nem vício de linguagem, nem vício de bebida, nem vício de drogas, nada. Nada. Eu sou um homem que vivo para minha casa, eu vou na minha igreja, eu congrego, eu tenho, prazer com as coisas de Deus. Nada disso aí se encaixa na minha vida, pastor. Mas, no entanto, Deus também não tem me respondido. Então, eu vou te dar o 7º motivo. E aqui eu concluo. Quando é que Deus não nos responde? Mesmo que a gente não tenha praticado ou não pratique nada do que eu falei atrás. Quando nós somos imaturos e não estamos preparados para receber o que pedimos. Quando não está no tempo de Deus e quando o que Ele tem é maior e melhor para nós. Amém? Por isso que Ele não tem respondido. Você está no caminho da fé? Você não é incrédulo? Você tem tratado bem sua família? Você tem vivido para Deus e para sua família? Você tem tratado bem as coisas de Deus? Você não despreza a palavra? Você largou a sua vida errada de pecado? Ainda que hoje continue sendo um pecador, mas é um pecador lavado e remido no sangue de Cristo. E mesmo assim Deus não tem respondido? É porque talvez nós ainda não tenhamos atingido o nível que Ele quer para Ele nos dar o que nós estamos pedindo. E talvez também seja porque não está no tempo dEle. Ele sabe que se Ele te der isso agora, você larga Ele.
Ele sabe que se ele te cura dessa lepra agora, você não volta mais para agradecer. Ou então é por quê? Porque o que ele tem para dar é muito maior e melhor do que isso que você está pedindo. Quem pode adorar ao Senhor? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus pôs no meu coração, para o seu coração. Deus falou comigo através dessa mensagem. Deus trouxe ao meu coração isso. Por que que o Senhor não tem respondido? Eu tenho te pedido, Senhor. E Deus me deparou com essa mensagem. Será que você não está sendo incrédulo? Você pede, mas no fundo não crê? Será? Será que você não tem desprezado a minha palavra? O momento de estar comigo, com a minha palavra para outras coisas? Tudo na sua vida tem tido prioridade? Será que você tem honrado a sua esposa? Será que você não tem agido com hipocrisia, atuando, querendo ser um ator diante de mim e da minha igreja? Será que você não tem sido egoísta, pensado só em você? Comendo o seu pão, não interessa quem esteja em falta? Será que não é porque você tem sido teimoso e continua no pecado? E se nada disso é o motivo pelo qual você não tem tido resposta, descanse nessa 7ª característica. É porque ainda não é o tempo dele na minha e na sua vida. Mas o que prometeu é fiel para cumprir. Deus não dorme, nem cochila o guarda de Israel. Aquele que está conosco é maior do que o que está lá fora. Quem sabe nós ainda não crescemos ao ponto que ele quer. Quem sabe eu ainda seja um menino na fé e ele ainda não tem visto em mim maturidade para receber o que eu tenho pedido. Ou quem sabe o que eu tenho pedido não chega nem perto do que ele tem para dar. Descanse nisso em nome de Jesus. Pai amado e Deus querido, eu oro por esta comunidade. Eu oro pela cidade de Goose Creek, Pai. E a abençoo em o nome de Jesus. E por esta cidade, Senhor, eu peço ao Senhor perdão pelo pecado de Goose Creek, perdão pelos pecados da comunidade brasileira, meu Pai, que eu faço parte, perdão pela nossa negligência com a Tua palavra, perdão, meu Pai, pelos nossos prazeres com as casas noturnas, perdão pelos nossos prazeres com os shows mundanos, com a bebedice, meu Pai, com o vício das drogas, nos perdoe pelo vício da prostituição, nos perdoe, Senhor, perdoe o pecado dessa cidade, perdoe o pecado dessa nação, e eu te peço, assim como falou o teu servo Abraão, meu Pai, se ainda há um justo, justificado pelo teu sangue nessa cidade, então poupe Goose Creek, Senhor, poupe a nossa comunidade, poupe o povo dessa cidade, Pai, e responda ao nosso clamor. E aquilo que tens preparado para nós, nos prepara para receber, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agradecido ao Senhor por esta palavra, pelo teu povo que a ouviu, e que essa mensagem se multiplique, meu Pai, aos 4 cantos, e que encontre, meu Pai, morada em cada coração, e como uma flecha certeira, atinja o alvo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus